Agora 2h45, de volta aqui no estúdio CBN desta segunda, infelizmente para falar de aumento, viu? Mais um aí que é sentido pelo consumidor, principalmente aqui em Campinas. Um levantamento que foi feito pelo índice FIPE-ZAP mostra que Campinas teve 23,02% de aumento nos preços de aluguel, isso considerando aí os últimos 12 meses, e esse percentual colocou Campinas em primeiro lugar entre as 25 cidades que foram pesquisadas aqui no país. A metrópole teve um aumento superior a, por exemplo, capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília, e também cidades do litoral como Santos, Praia Grande e Niterói. E, além disso, Campinas superou também a média nacional e os índices oficiais de inflação no período. Para entender melhor esse aumento, a gente conversa agora com o Rubens Urzedo Júnior, ele que é consultor imobiliário e atende então a CBN. Rubens, boa tarde, bem-vindo ao estúdio CBN, tudo bem? Tudo bem, Taila? Boa tarde, Marco, Taila, ouvinte CBN. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aí, falar para essa enorme gama de ouvintes aqui na região de Campinas. Bom, e para o Brasil e para o mundo, né? Sim, para todo mundo no YouTube também, né? Com alcance aí de qualquer lugar. Rubens, Exatamente. Queria que você começasse, então, explicando um pouquinho esse aumento para a gente. Campinas tem um fenômeno aí que é chamado de vazio imobiliário. A cidade tem vários desses espaços, né? Que são os bairros com vazios imobiliários, ou seja, a gente tem muita gente concentrada em algumas regiões e outras com poucos imóveis disponíveis, né, Rubens? A cidade, ela passou por uma transformação, como todo mundo, muito grande em razão da pandemia, né? As pessoas procuraram aí novos padrões de moradia, aqueles que estavam nos prédios quiseram ir para casa, aqueles que estavam em apartamentos quiseram comprar terreno, e fez com que o aumento pela demanda, tanto de compra como locação, crescesse muito, muito alto mesmo. Com isso, a cidade criou um déficit de moradia nesses aspectos de pessoas que querem mais casas, pessoas que querem terrenos maiores, pisar na grama, né, aquelas coisas assim, ou então voltar para o apartamento, e acabou concentrando em algumas áreas da região. Você põe aí a área do Guatemi, Nossa Senhora de Fátima, Taquaral, Cambuí, acabaram criando uma concentração, e aí aquela questão, né? Tem muita demanda e hoje pouca oferta no mercado. Exato, Rubens. Por exemplo, a gente, para falar do público que aluga, né, na cidade de Campinas, a gente sabe que todo ano tem muitos estudantes que chegam à cidade, tem estudantes que saem. Aí tem a questão das proximidades com as universidades, mas às vezes a proximidade, por exemplo, com a rodoviária, com alguns locais de fácil transporte, e às vezes procura-se apartamentos menores, né? E isso também, mesmo sendo um público que não tem um poder aquisitivo tão alto, isso também acaba influindo no reajuste? Com certeza, Marco. A gente não pode esquecer também que a cidade recebeu um novo hospital nos últimos 12 meses, faz com que também a demanda para as pessoas que vêm para trabalhar nesses hospitais, tanto médico, enfermeiro, ou até mesmo as famílias daquelas pessoas que estão adoentadas, que precisam estar na cidade aqui para acompanhar o seu parente, cresce muita demanda. A gente está falando que a cidade, há 30 anos atrás, aí, 20 e poucos anos atrás, tinha duas faculdades grandes, que era a Unicamp e a PUC. Hoje nós temos aí com uma gama enorme de faculdades, trazendo novos moradores e, consequentemente, novas moradias, novos públicos. Então, essa demanda está muito crescente na cidade nos últimos 3 anos. Você põe aí a região ali do Hospital da PUC, era uma região que era super, não tinha nada, era até um tempo atrás aí, só tinha hospital mesmo. Hoje, se você passar lá, o que tem de empreendimentos novos, as pessoas procurando morar lá, ter mais espaço, está perto do trabalho, está perto do hospital, então está perto da região ali onde cresceu, no próprio bairro, ali no Satélite Íris, naquela região toda. Então, isso tem uma procura gigantesca e, consequentemente, aumentou a procura, aumenta os valores das locações, né, gente?
Agora, Rubens, comparando Campinas com São Paulo, por exemplo, capital, nosso índice teve uma variação que foi o dobro, né, da capital. O aumento foi de 23% em Campinas e em São Paulo de 12%, né? Então, a gente sempre fala, né, brinca que São Paulo tem um metro quadrado mais caro, o pessoal brinca aí do aluguel da kitnet em São Paulo, né? Que é um absurdo, com o valor que você paga uma kitnet lá, você paga um imóvel melhor aqui, nessa comparação sempre é feita, mas agora quando a gente fala de Campinas não é bem assim, né, Rubens? Isso está mudando por aqui também, mas não significa, por exemplo, que o nosso metro quadrado seja mais caro que lá, quando a gente fala de locação, e sim que o aumento aqui foi maior. Tayla, você pegar a cidade de São Paulo é referência na América Latina e no mundo, né? A gente tem aí as grandes empresas, as grandes fábricas todas em São Paulo. Mas Campinas, ela tem essa questão educacional muito forte. E hoje você pega aí, nós temos estudantes que vêm para Campinas de todo o Brasil. E muitos desses estudantes, eles acabam tornando a cidade como a sua cidade que ela vai perpetuar na sua vida. Então, ele faz a faculdade, termina a faculdade, começa um trabalho novo, faz uma família e daqui vai. E a gente fala sempre que Campinas é aquela cidade que, se tem alguma coisa para dar certo no Brasil, você tem que trazer para Campinas primeiro, né? Trouxe para Campinas, deu certo, solta para o povo. Logicamente que o metro quadrado de Campinas não é o metro quadrado que se é praticado em São Paulo. Mas se você pegar aqui uma cidade, um bairro, uma região, um bairro do Cambuí, nesses empreendimentos novos, ele está pertinho, não está muito do lado, mas ele está próximo do metro quadrado praticado nas regiões dos Jardins de São Paulo, Itaim e por aí vai, né? Até em cima disso, Rubens, tem muitos lançamentos acontecendo. Teve um novo plano diretor no Cambuí, né? Por exemplo, a Maria Monteiro, um dos lados da rua foi liberado para construções e são prédios de médio para alto padrão, a maioria, e tem público, né? Vende rápido. Isso significa que a concorrência, ao contrário de outras áreas da economia, a concorrência ela não faz com que o preço baixe, não tem influência nisso. Marco, sua pergunta é ótima, né? A gente teve aí plano diretor de Campinas, que demorou muito para sair, mas saiu, e privilegiou algumas regiões que não podiam aí até então ser verticalizadas, como é o caso do bairro Nova Campinas, né? Só podia residências e comércio aí de baixa densidade. E hoje já tem aí várias torres enormes no bairro Nova Campinas, a mesma coisa como você falou, Marco. No Cambuí, você vê, Campinas era uma cidade muito louca. Um lado você podia edificar, outro lado você não podia edificar, né? Mas, com isso, eu vou te falar, o preço para o consumidor ele não teve uma redução por conta da concorrência, mas o consumidor ganhou em qualidade. Isso eu posso afirmar, porque eu visitei todos esses empreendimentos que foram lançados aqui nos últimos 3 anos, muitas empresas de fora, especial empresas do Paraná, eles trouxeram aí um novo acabamento para a cidade. Hoje a cidade estava carente aí de uma qualidade, ela vendia imóveis, as construtoras vendiam imóveis com preços altos, mas ainda deixavam a desejar em qualidade. Com isso, com essas novas construtoras, incorporadoras, eles trouxeram mais qualidade. E aí faz com que quem está aqui estabelecido precisa aumentar a sua qualidade para equiparar com os novos concorrentes. Então, assim, preço teve redução? Não teve, pelo contrário. O metro quadrado, que até então foi muito tempo praticado no Cambuí de R$10.000 um metro da venda, hoje está 18, 19, mas ganhou-se muito em qualidade. E assim, subiu o metro quadrado para vender, também sobe para alocar. Isso aí é uma questão lógica. Ô Rubens, e falando do perfil aí de imóvel, né, que o público busca aqui em Campinas, quando a gente fala em aluguel, a maioria busca apartamento, né, 48% querem alugar um apartamento, 38% casa e 10% estúdio. Então, qual que é o perfil desse público, né? A gente citou bastante aí os estudantes, né, mas como o Guarizo citou também, tem aquele público que vai procurar um apartamento de alto padrão, nessas regiões mais caras, né, Cambuí, entre outras, mas tem também outro perfil aí de pessoas que buscam apartamentos em regiões mais baratas. E o investidor, muito, né? Sim, o investidor também, né? Para locação. Investidor.
Gente, essas plataformas de locação de curta temporada explodiu aqui em Campinas. Então, você tem aí investidores comprando apartamentos de 1 ou 2 dormitórios entre 40 a 65 metros quadrados, coloca nessas plataformas de locação de curta temporada e está conseguindo aí ter um rendimento superior a 1%, já pagando todas as despesas. Então, você fala aí uma locação convencional do imóvel residencial, ela é atrativa para o proprietário do imóvel quando ela gira em torno de 0,6, 0,7, já é maravilhosa, do valor do imóvel. Quando você tem aí um imóvel que, às vezes, vamos só para dar números para o ouvinte entender, a gente tem um imóvel que custa 600 mil reais para aquela pessoa que comprou, ela coloca numa plataforma esse mesmo imóvel para alocar por curta temporada e tem um ganho, um rendimento maior que 6 mil reais líquido, pagando condomínio, pagando despesa de limpeza, pagando IPTU, isso é maravilhoso. Então, essas plataformas de locação, curta temporada, têm subido muito, muito, muito os valores. Agora, a procura de casas ainda é muito forte em Campinas, e Campinas tem um déficit de casas em condomínio em especial muito alto, isso eleva o preço da locação, porque quem tem sabe que o mercado é escasso e aí coloca o preço alto. E a procura para apartamentos, para famílias convencionais, 3 dormitórios, às vezes 3 suítes ou uma suíte, esse também tem uma procura muito alta. E o público tem para todo mundo, viu, Tyler? Tem pessoa que acabou de separar, tem pessoa que quer uma coisa compacta, tem pessoa que vai esperar, está esperando o filho, quer um imóvel maior, tem aquela que ficou viúva, que perdeu a mulher, perdeu o marido. Então, isso aí para todos os gostos. E a tendência, né, depois que esse preço subiu, ele não baixa, né? A gente deve ter esse metro quadrado continuando caro, vamos dizer assim, para locação e para compra. Olha, eu nunca vi valor de imóvel baixar. A gente esperava que na pandemia fosse os preços derrubarem, né? Mas eu não vi, pelo contrário, os preços aumentaram absurdamente. Eu assim, às vezes até falo para um cliente meu, para os clientes, olha, gente, não, mas vai baixar, está tendo muita oferta. Eu falei, gente, não espere imóvel baixar, não. Imóvel só baixa se tiver algum problema naquela região, aí sim, mas aqui em Campinas, no histórico, se você pegar os números de 10 anos para cá, nas regiões, nenhuma região teve aí um decréscimo de valor, pelo contrário, só valorizou muito, né, os imóveis. Você pega aí as regiões do Cambuí, o próprio Campo Grande, a região do Campo Grande ali, sofreu uma explosão de valores que é absurdo, né? Então, eu não aposto nessa questão de redução de valores não, viu, pessoal? Rubens, por fim, uma última dúvida, né, em relação a esse índice que foi divulgado, o índice FIPE-ZAP, que estabelece aí os valores, né, de aluguel. O aumento foi de 23% aqui em Campinas no último ano, mas isso impacta aquela pessoa que está procurando um novo imóvel para alugar agora, ou esse índice pode ser aplicado também para aquela pessoa que já está no imóvel, né? Nesses casos, dá para tentar um reajuste que não acompanhe esse índice? Qual que é a orientação? Não, quando você faz o contrato, aí é até bom mesmo o nosso ouvinte ter esse esclarecimento, você estipula os índices para ter a variação dessa locação. E hoje os índices que são usados são o IPCA ou o IGPM, que estão ali mais ou menos próximos, né? Que estão muito abaixo disso aí. Na pandemia teve o aumento muito alto do IPCA, mas as pessoas viram e acabaram readequando seus contratos. Mas para o contrato que já está em vigência, ele não vai ter esse aumento por conta disso. Ele vai seguir com base na cláusula que você colocou, que geralmente é IPCA ou IGPM. Tá? Agora, o que faz com que o aumento pela procura aumente bastante é o difícil acesso ao crédito, porque ainda, mesmo com as reduções das taxas de juros, ela ainda está sendo muito lenta, de forma muito lenta. E aí o banco fica mais criterioso para emprestar o dinheiro, aumenta mais a entrada para o consumidor. Então, a pessoa que estava procurando sair de um aluguel para ter sua casa própria, mesmo que for com financiamento imobiliário, ela acaba ficando fica muito complexa a operação, muito onerosa, e ela não consegue aí fazer um financiamento, ela
continua na locação. Certo. Agradeço então ao Rubens Urzedo Júnior, ele que é consultor imobiliário, falou conosco. Rubens, uma ótima tarde para você. Agradeço, Thali, Marco, obrigado. Estamos sempre abertos o que precisarem aí da gente aqui, da imobiliária. Muito obrigado pela participação com a gente. São 3 horas em ponto. Vamos para o Repórter CBN.